eu convido todo mundo sempre a pensar, quando você era criança, qual era a atividade que você fazia que fazia você perder a noção do tempo? Ali pode dar uma grande pista sobre quem você é antes de ser você. Bom dia, galera. Estamos começando aqui mais um Café com Cultura, com uma convidada ultra especial. Hoje a gente vai ter um tema muito curioso, vai ser muito gostoso. E para iniciar esse tema aqui, vou contar uma historinha. Há alguns anos atrás, eu recebi muito em casa, né, muitos intercambistas de outros países, e eu recebi, há uns anos atrás, por meio ano mais ou menos, um intercambista da Noruega, o Magnus, o nome dele. Ele tinha mais ou menos 17 para 18 anos. E aí eu perguntei para ele, né? Mas Magnus, quando você voltar do Brasil, né, voltar para casa, você vai entrar em que faculdade? Aí ele falou, não, eu não sei ainda, porque eu não vou entrar na faculdade agora. Eu disse, não, mas por quê? Você vai trabalhar? O que você vai fazer? Não, lá é normal, quando a gente termina o que seria o ensino médio, a gente fica 2 anos numa jornada de descoberta. Então eu escolhi viajar e quando eu voltar vou ficar mais 1 ano. Vou trabalhar para só depois eu decidir se eu vou ou não fazer faculdade e qual faculdade que eu vou fazer. Porque lá a gente entende que a gente não está pronto para decidir a faculdade que a gente vai fazer quando acaba o ensino médio. Então você vai ter uma experiência de vida para se conhecer e conhecer um pouco mais, né, sobre o mundo para poder fazer a escolha. Eu achei aquilo muito massa, né? Porque as meninas estavam novinhas, minhas filhas estavam novinhas, e eu já estava naquela ansiedade. Nossa, mas... Eu estava repetindo o padrão, né? Mas quando acabar o ensino médio, tem que fazer logo faculdade. E aí aconteceu exatamente isso com ela, né? Elas acabaram, já ficaram na ansiedade, qual faculdade que eu vou fazer e tal, não sei o que e tal. Mas, na verdade... a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa urgência, só que a gente não sabe por que tem a urgência, né? E para onde? A urgência para que lugar, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. O tema de hoje é sobre liberdade de escolhas. E para falar sobre isso, estou aqui com a Luciana Branco. Ela entende bastante do assunto, ela é especialista em neurociência. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse processo que a gente passa no nosso cérebro, na nossa mente, processo de tomada de decisão, de fazer escolhas no dia a dia. Então, Luciana, bem-vinda aqui. Obrigado por estar conosco. Fala um pouquinho, Luciana, aí sobre você, sobre sua jornada e o que é esse negócio aí de neurociência. Hoje tem começado a falar bastante sobre isso. Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigada, Eugênio, Amanda, Paty, pelo convite. Um prazer e uma honra, né? Poder segunda-feira estar aqui tomando um café da manhã e tendo esse tipo de conversa, né? Então, bom, nem sei por onde começar a responder, mas eu acho que vou contar um pouquinho da minha trajetória. Acho que é legal, porque essa trajetória tem um pouco disso também, já né? tem do caminho, né? A gente vai descobrindo no caminho, mas eu nasci em São Paulo, com 8 anos me mudei para Florianópolis com a minha família. E fui me forjando uma pessoa de frente para o mar, né? Então, nesse diálogo com o ciclo da natureza, com os ritmos da natureza, e como o mar foi me ensinando que cada dia a gente é de um jeito, né? Tem dia de maré mansa e tem dia de tempestade, tem dia de revolta do mar e tudo mais. E quando eu olhava isso, eu me lembro muito bem, muito pequena, de falar, nossa, eu também posso um dia estar maré mansa e um dia estar no tumulto ali. Com 18 anos, vim para São Paulo com a família. Eu já tinha entrado na faculdade de jornalismo, com 17 anos, na Federal, lá em Santa Catarina. Acabei mudando para São Paulo e entrei numa faculdade eu lembro muito bem, você me perguntou isso, eu vi aquela lista de possibilidades da UFSC,
Isso não, isso não. Jornalismo pode ser. Mas sem muita reflexão, né? Era quase como isso pode ser também. Eu lembro que eu fiz faculdade de jornalismo, fiz vestibular para jornalismo e para administração. Ou seja... E aí acabei me forjando na vida a partir dessas escolhas. Que será que foram escolhas que eu fiz ou foram escolhas feitas por mim, né? Quem que será que escolheu que eu precisava fazer uma faculdade naquele momento? E quando você traz essa questão, acho que do Brasil, né, e desses teus intercambistas, desse tempo, dessa urgência que a gente vive, em prol de um sistema que precisa continuar funcionando. Só que o ritmo humano talvez não seja tão coerente a esse ritmo estabelecido por um sistema, né? O tempo foi passando, a vida vai acontecendo, e no decorrer da vida, como qualquer vida, a gente vai sentindo dores, a gente vai quebrando a cara. Eu, né? Fui quebrando a cara, fui sentindo as minhas dores. E tem um poeta sufi chamado Rumi, vocês já devem ter visto, porque vira e mexe tem frases bonitas dele, versos bonitos dele na internet. E tem uma frase em especial que eu gosto muito que fala: é pela ferida que a luz entra. Se a gente for imaginar, né, imagina uma pele ferida, ali entrou uma luz dentro do corpo. E se a gente puder imaginar isso, né, do ponto de vista metafórico, uma dor também pode nos iluminar. A gente pode pegar uma dor, se retrair e ficar ainda mais retraído, é uma possibilidade, uma regressão maior. Ou tentar acolher isso, cuidar, remediar, colocar remédio nessa dor, e normalmente o remédio é a atenção, né? A gente, quando coloca um remédio, a gente está dando atenção para aquele machucado. E aí tentar transformar essa dor em algo que signifique, né? Dar um significado outro para aquela dor. E aí, dentro desses caminhos, eu tenho um caminho de autoconhecimento há muito tempo. Então, eu lembro, com 13 anos, de estar numa aula na escola, numa escola diferente, de consciência corporal. Comecei a meditar, mais tarde já. E aí, tudo isso para chegar à liberdade. Se estiver confuso, vocês vão me interrompendo, tá, gente? Comecei a meditar e depois mas ainda me sentia muito angustiada, com dores. Eu não estava sabendo remediar as minhas dores. E aí, um dia, numa reunião de trabalho, eu conheci uma pessoa, o Ivo Machado, e quase que imediatamente eu fui pegar um café. Quando eu voltei para a mesa, ele falou: "Ô Lu, o que você faz? Eu achei a tua energia tão legal." Eu falei: sei lá, eu penso muito na vida e eu medito. Ele: então eu já sei por que eu vim aqui, a gente precisa conversar. Bom, a gente acabou virando amigo e ele falou, e ele tinha um projeto de meditação, neurociências e compaixão. E embora eu estivesse no meu caminho há muito tempo, tinha coisas, Eugênio, que eu não conseguia remediar. Eu falava: eu já pensei nisso, eu já fui lá para trás, eu já fui lá para frente, eu já fiz a terapia X, a Y, eu sou uma grande entusiasta do caminho do autoconhecimento e eu brinco que eu sou o experimento de mim mesma, então eu gosto de descobrir o que essa técnica tem a me mostrar sobre mim. E aí ele falou: vem para o meu curso, eu vou dar. Ele fazia já um trabalho voluntário, no qual ele explicava sobre neurociências e ensinava o pessoal a meditar a partir dessas premissas neurocientíficas. Tudo isso por um motivo muito importante que a gente vai falar também aqui, que é a compaixão, mas a gente vai chegar daqui a pouco nisso. E aí, ao aprender, e que eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco, sobre as premissas das neurociências, eu consegui transformar coisas em mim que os caminhos que eu tinha percorrido até aquele momento não tinham me feito transformar. E aí a gente está falando de duas coisas, eu acho que eu vou falar. Primeiro, sobre esse órgão chamado cérebro, que todos temos. Mas, enfim, é um órgão que, aqui nessa sala, deve pesar, em média, 1,3 kg, 1,5 kg, mas que consome 25% de toda a nossa energia.
Ou seja, você pode ter 80 quilos, o órgão de 1,5 kg vai consumir 25% da nossa energia. Acho que isso é uma informação, e eu acredito que a informação expande consciência, é uma informação que nos mostra por que é tão difícil mudar. Porque o cérebro, como um sistema ultra complexo, ele faz qualquer coisa para se manter funcionando da mesma forma. Vai economizar essa energia, né? Exato. Qualquer transformação vai demandar mais energia e já são 25%. Imagina, todo o resto do corpo precisa funcionar com os 75% restantes. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, que incrível. Agora eu estou entendendo por que eu não estou conseguindo remediar aquelas dores, porque é mais fácil. O meu corpo Uma resistência grande ali, a mudança. Tem uma resistência à mudança, e depois, com o passar do tempo, eu também entendi que tem um prazer com a dor. Muitas vezes, assim, o cérebro ele não julga se uma coisa é boa ou ruim. Ele entende que ela é importante para mim. Então, se eu tenho uma dor da qual eu não consigo me livrar, eu estou bioquimicamente viciada nessas dores, muitas vezes. A gente é viciado nos nossos sentimentos. Então, mudar um hábito, mudar um sentimento, é exigir uma transformação bioquímica que demanda muita energia. Então, a neurociência, para mim, acho que assim, tem 1000 informações, mas ela tem um olhar de liberdade. Porque na medida que você conhece, e eu acho que conhecer a própria biologia também é autoconhecimento, à medida que você começa a descobrir isso, por exemplo, sobre o funcionamento do corpo, você vai conquistando a liberdade para mudar, sabendo que não vai ser simples. Quer dizer, até a gente brinca, é simples, mas não é fácil. É simples de falar, mas não é fácil de fazer, a gente sabe. Quando a gente fala aí de... É simples, mas não é fácil, eu lembro muito da academia, né? Que toda segunda a gente começa de novo, né? Essa semana vai ser mais tranquilo, vou comer menos e por aí vai. E vou começar a fazer exercício, né? Todo iniciando a mesma coisa e tal. Então é simples de entender o que eu tenho que fazer. Tem que fazer exercício e comer menos. Mas eu acho que é a briga de 90% das pessoas, principalmente depois dos 30 anos, como é que fazer esse simples virar realidade, né? Porque tem um mundo em sua volta que impede que isso aconteça. E a gente nunca entende o porquê. Essa metáfora da academia, ela é muito presente nas outras coisas da nossa vida, né? A gente tem muita coisa que a gente sabe que tem que fazer, sabe que precisa fazer, sabe que seria melhor para nós fazermos, mas a gente não consegue. A gente quer, decide, mas não consegue fazer. Aonde que entra essa história do cérebro? Por que a gente não consegue? Por que é simples, mas não é fácil? Por que não é fácil? Ótimo. É muito simples de explicar. Pelo seguinte... Bom, então o nosso cérebro está configurado de um determinado jeito. Todos os dias à noite, quando a gente vai dormir, o cérebro faz um scan-disk. Para quê? Ele precisa preservar, gastar o mínimo de energia possível. Nesse scan-disk, ele entende quais foram as informações que esta pessoa dedicou mais atenção. Entendam que ele não está julgando o que é mais importante para essa pessoa. Ela está falando o que ele dedicou mais atenção. Por exemplo, se for, meu Deus, eu estou endividado. Então, preocupação, por exemplo. Qualquer preocupação, isso é importante. O cérebro entende, isso é importante para essa pessoa. À noite, o que o cérebro faz? Ele alimenta com proteína essa sinapse cerebral. Sinapses são os encontros entre os neurônios. Na verdade, entre os neurônios é muito bonita a biologia, porque entre um neurônio e outro há um espaço vazio no qual há troca de energia química, enfim, onde acontecem os pensamentos. E aí o cérebro entende, olha, então se esta preocupação demandou muita atenção desse cérebro, isso é importante para a pessoa. O que ela faz? Alimenta com proteína. Mas você tem um desejo também, que você não deu nenhuma bola para ele o dia inteiro. O que o cérebro fala? Esse desejo aqui não é importante para essa pessoa. Não vou dar proteína para isso. E a sinapse se desfaz. O que é bonito... e aí a explicação do simples, mas não é fácil. É possível,
Por quê? Porque existe algo lindo na biologia chamado neuroplasticidade. O que é isso? Uma sinapse que está formada a partir dos seus interesses e das suas maiores atenções, ela pode ser reconfigurada se você mudar os seus interesses e as suas atenções. Então, se com o decorrer do tempo, vamos falar da academia, vamos tentar tangibilizar essa conversa, né? Olha, a pessoa acordou de manhã e foi para a academia um dia. À noite, o cérebro vai falar, isso foi importante para ela, deixa eu alimentar aqui com essa proteína. No dia seguinte, foi de novo. No outro dia, foi de novo. No outro dia, foi de novo. Essa sinapse ela vai ficar fortalecida. As sinapses da preguiça, daquela que todo dia de manhã fala, não, vai, mais 5 minutinhos, vai, fica aqui, ó, tá frio hoje, choveu. Essa tá perdendo espaço, né? Começou a perder Essa vai começar a perder, vai morrer de fome de proteína. Então, o bonito da neurociência, ela traz essa beleza que é isso. É possível fazer, vai demandar prática. Mas então, vou pegar ainda esse exemplo. Por que no final quem ganha é a danada da preguiça? A sinapse da preguiça, ela não deixa... Se você tiver sido forjado primeiro que você vai gastar mais energia para fazer um exercício do que ficar na cama. E, do ponto de vista evolutivo, a gente não é criado para ter um abdômen sarado. A gente é criado para sobreviver. Entendeu? Então, assim, há uma demanda de energia se você quer ter um abdômen sarado que não está prevista na evolução da humanidade. É uma coisa criada recentemente, entendeu? Então, eu acho que é isso. Ela é difícil transformar porque vai demandar energia. Eu acho que ter isso muito claro pode fazer com que a gente alimente a safadeza e fale, o meu cérebro está precisando não gastar energia, mas também é possível que a gente assuma a própria liberdade, né? Eu acho que é sobre isso. Assuma a capacidade que a gente tem de forjar a nossa biologia também para o que é melhor, porque a gente entende que vai ser melhor para nós mesmos. Mas aí, nesse caso, vamos supor, eu decidi ir lá, eu estou usando a metáfora da academia, mas eu acho que ela representa tudo que a gente sabe que é saudável para a gente, mas que a gente não tem força para ir lá fazer, né? Um estudo a mais, ou, sei lá, fazer um trabalho extra, dar aquele passo a mais, gastar aquela energia a mais numa direção que a gente sabe que pode ser bom para a gente. Nesse caso, tem como você dar uma driblada nesse mecanismo de defesa que tenta economizar energia e não deixa a gente tão facilmente ir lá e gastar essa energia num lugar que não está programado? Como é que eu lido com isso? Como é que intencionalmente eu posso dar essa driblada no mecanismo? Aquela palavra que todo mundo tem escutado muito, né? Que acho que é a consciência. Então, assim, ao saber disso, para que serve saber essas poucas coisas de neurociência? Para você ter mais informação e poder agir com consciência. O que te importa? Hoje à noite, quando o seu cérebro for fazer o Skandisk, que sinapse que você quer que ele alimente? E qual que você quer que morra de fome? Eu acho que ter a consciência dos objetivos da própria vida vai fazer com que você opte, e isso é bonito, né, de ser humano, que você tem essa liberdade, embora ela demande energia, mas a gente tem a liberdade de optar por alimentar uma sinapse e matar de fome a outra, embora seja desafiador. Quais são os desafios que aí no pessoal que segue no teu podcast e tal, as perguntas que o pessoal trazem, as dores que o pessoal traz, que você vê que é mais comum? Quais são os maiores desafios que o pessoal tem, que é meio comum a galera? Olha, eu acho que hoje, eu acho que o nosso maior desafio como humanidade tem sido como que a gente lida com o convite incessante às distrações. Porque o que a gente está falando aqui exige um momento de encontro consigo mesmo. Né? O que é importante para mim não é importante para o Eugênio, não é importante para a Paty. Eu acho que cada um de nós é um indivíduo com desejos, com sonhos, com um jeito de existir no mundo lindo e singular. Só que a gente não é tratado da forma singular pelo mundo e nem por nós mesmos. A gente quer fazer parte de uma massa.
Quando a gente está numa massa, a gente está sendo convidado a agir como a massa. Então, a gente é convidado a se distrair o tempo inteiro. Ataque a primeiro celular quem não fica pendurado no Instagram, se distraindo, né, passando horas, às vezes, sem se dedicar ao que é importante, por exemplo, sem ir à academia, vai, se fosse esse o caso. E por que a gente fica nesse mecanismo de distração? O que está acontecendo mentalmente no cérebro, né? O que acontece? Não gasta energia. Então, maratonar é super gostoso, né? Assistir um filme, adoro também. Agora, todos os finais de semana, deitar no sofá e maratonar 5, 7 horas de filme, você está tendo o menor gasto possível de energia. A história já está pronta, você está ali, ó, deitado no sofá, vendo uma história, o conflito é do outro, tudo está acontecendo no outro. E quanto que a gente está se dedicando a olhar para os nossos conflitos e para a nossa própria história, né? Que é a única que importa no final. Porque algo importante também da vida é lembrar que esse corpo uma hora acaba. E ter essa ideia da finitude, trazer essa ideia para o dia a dia, e eu sei que a média de vocês aqui é 30 anos, vamos dizer assim, então parece que isso tudo está muito longe, e não está. Então, assim, a gente entender que esse corpo vai acabar pode nos fazer ter a responsabilidade de fazer valer muito a pena essa vida, né? Então, como que eu vou fazer valer a pena? Que sinapse precisa ser alimentada? Isso para a gente falar de neurociência, mas eu acho que é só um exemplo sobre a vida toda, né? Você falou aí sobre as distrações, né? Eu estava... Essa semana mesmo, né? Estava conversando com um amigo e a gente estava falando, vira e mexe, vocês devem perceber isso quando a gente fala entre pessoas mais velhas. Essa nova geração, pessoal de 15 anos, tal, 15 a 20, é muito difícil porque parece que não valorizam as coisas que a gente valorizou. Então, tem toda uma história de um conflito de gerações, né? E aí eu estava questionando com ele o seguinte, mas será mesmo? Porque... se eu pegar os nossos avós, beleza, trabalharam pra caramba, tem muita coisa que a gente admira, mas a verdade é que eles não tiveram escolha. A liberdade de escolha foi praticamente zero. Então, tudo que a gente admira vem de uma idealização de uma jornada que foi cumprida, mas que no íntimo, eles a cada minuto, eles não tiveram liberdade alguma de escolher praticamente nada, né? Sendo que, na verdade, hoje... a gente tem uma liberdade de escolha tremenda, gigantesca. E o processo de aprendizagem a partir da liberdade de escolha, ele é muito mais rico, ele é muito mais dolorido também, mas ele é muito mais rico do que o processo de simplesmente você crescer em cima de uma trilha que foi pré-estabelecida. Então, quando a gente diz, nossa, as pessoas tiveram sucesso, tiveram suas casas, construíram seus filhos, tinham moral, etc, etc, etc. Mas, na verdade, tudo isso era reflexo de uma casca pré-estabelecida. A gente não tem a menor ideia do que passava no íntimo dos nossos avós, dos nossos pais, porque eles não estavam tendo liberdade de escolha. E eu acho que essa geração que está chegando agora, né, minhas filhas, né, os netos, vão ser a primeira geração que vai ter a liberdade de escolha, que ele não precisa se preocupar tão intensamente com sobrevivência, porque a gente não conhece mais ninguém que morreu de fome, né? Talvez nossos pais conheceram. Eu, particularmente, já não conheço. E é nesse processo que a gente vê a riqueza na tomada de decisão, porque você tem muita escolha. A sensação de perda, quando você vai fazer uma escolha, ela normalmente tende a ir drenando sua energia, consumindo. Entre esse e esse aqui, eu vou perder o que eu não escolher. Então, aquilo vai drenando sua energia. Então, ao mesmo tempo, tem a maior oportunidade de crescimento, né, maior conforto. Por outro lado, tem o maior simbolismo de infelicidade. Ou seja, os números nos países desenvolvidos em termos de felicidade são os menores se a gente comparar com um país subdesenvolvido. Então parece um conflito, né? É um paradoxo. Quanto mais escolhas eu posso fazer, quanto mais coisas eu tenho, quanto mais liberdade eu tenho, parece que eu vou ser mais feliz, mas eu sou mais infeliz. E aí? Como é que eu lido com isso? Como é que o cérebro... Qual é a resposta do cérebro para esse paradoxo? Olha, do cérebro eu não sei, mas eu cada vez mais acho que essa liberdade, o que nós estamos chamando de liberdade, que eu também adoro pegar
os significados que a gente dá para as coisas, né? Será que é liberdade mesmo o que a gente chama de liberdade? O que eu vejo hoje é uma grande falta de significado. Então, que legal, eu posso ser qualquer coisa. Verdade. Né? Tem alguma coisa que a gente queira aprender hoje que não esteja disponível na internet? Acho que não. Acho que está tudo disponível. E gratuito. E gratuito. O que significa para mim? Então, quem eu sou neste mundo, né? Dentro dessa... Não à toa, o podcast que eu adoro fazer e convido vocês a escutar chama-se O Que Sei de Mim. Quem eu sou? Qual é essa minha singularidade? E aí, para pensar quem eu sou, eu convido todo mundo aqui a pensar quem a gente era antes de ser nós mesmos. Então, antes de ser o João, a Maria, o José, quem que a gente era? Antes de escutar nossos pais ou cuidadores darem o contorno que nos deram. E que talvez a gente tenha acreditado de fora para dentro, né? A Luciana tem jeito para ser jornalista. Será que eu tinha pensado nisso? Né? Ou me disseram e eu acreditei? E eu acho que quando a gente... E é natural que isso aconteça, porque acho que faz parte da jornada humana essa confusão, sabe? Esse desvio de rota, para depois você poder voltar para a sua rota original. Eu convido todo mundo sempre a pensar, quando você era criança, qual era a atividade que fazia você perder a noção do tempo? Ali pode estar uma grande pista sobre quem você é antes de ser você, sabe? Esse você. E eu acho que, falando da angústia, né? Porque quando você fala de taxas de suicídio e de infelicidade, a gente está falando de uma angústia de falta de significado. Há muita informação no mundo, verdade, pouco significado. Eu existo para quê? Eu estou a serviço do quê? É só sobre ganhar não sei quantos milhões ou bilhões, né? Porque agora nem vale mais ser milhão. A gente tem que ser unicórnio, a gente tem que ser bilhão, né? É uma loucura onde foram levando o significado de uma existência que às vezes está muito mais atrelado a pequenas práticas de serviço à humanidade, de serviço ao outro. Como que eu estendo a mão para quem está perto de mim? Mas antes de estender para quem está perto de mim, como eu estendo a mão para mim mesmo, né? Para essa pessoa que foi abandonada por mim mesma e que precisa ser reorganizada e aí precisa desse caminho. Então, como que eu remedio essa ferida? Né? Como que eu aproveito essa luz que está entrando para poder tornar uma existência significativa, digna disso que é maravilhoso que a gente tem? Não, faz sentido. Você falando aí, estava me vendo uma lembrança, né? Nossos pais, acho que trabalharam muito por dois motivos. Para a gente ter condições de ter educação e para ter a casa própria. Acho que eram dois propósitos materiais muito fortes, muito intensos. E isso consumiu talvez 30, 40 anos da vida deles, né? Então, eles sabiam por que trabalhavam, vamos dizer assim, era mais restrito, mas tinha esse senso de propósito. E quando você... Talvez o que esteja acontecendo é que essa nova geração está tendo a oportunidade de, como não tem mais esses grandes propósitos existenciais de sobrevivência, e aí, o que substitui isso? Exato. Você falou a questão da profissão. Outro dia eu vi uma psicóloga falando sobre a adolescência e eu nunca tinha parado para pensar que, primeiro, que a adolescência é uma criação muito recente, né? Esse momento da vida entre a infância e a vida adulta. Então, há poucos séculos, a criança trabalhava com o que o pai trabalhava. Então, o pai era marceneiro, naturalmente, aos 13 anos, a criança estava lá trabalhando e ela seria um marceneiro. Ninguém sai de criança para adulto instantaneamente. Exato. Ninguém perguntou. Então, quando a gente cria este modelo, e cria também, assim, só para a gente lembrar, né? Cria entre nós, né? Porque quando você vai para outros ambientes de menos favorecimento social, não está criada, né? A adolescência não existe também. Existe pra gente, né? A dúvida sobre o que eu vou ser quando eu crescer, né? Então, voltando, eu acho que esse lugar de individuação, né? Jung traz isso, né? De quem que eu sou no mundo
é uma jornada que vai demandar um tempo e que ela precisa ser cumprida ao incorporar as nossas dores, as nossas sombras, o que a gente quer deixar, né, colocar debaixo do tapete. Você pergunta o que as pessoas perguntam no podcast. Essa temporada de agora eu tenho feito sobre os sentimentos. E aí eu comecei com a tristeza, depois eu falei da compaixão, raiva, solidão. E às vezes eu pergunto, hoje eu lancei um sobre a inveja. E aí eu pergunto às vezes, qual o sentimento que vocês querem falar? Alguém falou assim, fala de algum leve. Eu falei, não, porque leve a gente já finge por aí. Vamos falar do que a gente põe para debaixo do tapete, que a gente vai precisar olhar. Porque a gente é luz e sombra o tempo inteiro, então a gente vai precisar integrar isso. Não tem como escolher. É claro que a gente está escolhendo a luz, mas para que haja luz vai precisar ter a sombra, né? Não à toa o Peter Pan não tem a história de costurar a sombra nele. Então, assim, a gente vai ter que carregar a sombra junto, porque isso é ser humano, né? Trazendo isso para o nosso dia a dia, Lu, nossa atividade, né, de trabalho e tal, que práticas, né, o que na prática você acredita que daria para a gente trazer que possa melhorar ou nossa qualidade de trabalho, nossa produtividade, ou melhorar nossa satisfação, nossa felicidade, ou ajudar o colega do lado, ou ajudar a corporação, ou ajudar a me encontrar mais rápido, antecipar a minha jornada, antecipar o que eu estou buscando, fazer com que eu conquiste as coisas mais rápido. O que eu poderia trazer para o meu dia a dia desse conhecimento, desses conceitos? Eu tenho gostado muito de recomendar fortemente que a gente se dedique a trabalhos voluntários. E, de repente, fazer... Por quê? Porque eu acho... Primeiro, de repente, fazer essa conexão ao... Quem eu era criança, que eu adorava ser, onde era? Era pintando? Era jogando bola? Sei lá. Aí cada um vai... Era lendo e tem as coisas mais curiosas, né? Pega essa pista existencial e imagina onde que pode estar um trabalho voluntário nisso. Então, vamos supor que era desenhar, só para facilitar. E aí eu vou, então, fazer um trabalho voluntário com crianças ou com pessoas em situação de vulnerabilidade psíquica para o desenho. Ali eu vou estar colocando em prática e a serviço do outro e de mim mesmo. Isso que é bonito. Não é só sobre o outro, é sobre o outro e sobre mim. Algo da minha essência original. Porque eu acho que aqui a gente está para resgatar essa essência que ela vai ser perdida no meio do caminho como aventura da vida, entendeu? Não é por mal que a gente se perde. A gente se perde porque a gente tem que se encontrar, senão não vai ter sentido a vida. Então, eu recomendo forte, tenho recomendado o trabalho voluntário no sentido de a gente dar sentido para a vida. Se sentir, ter a satisfação no final do dia, falar, meu, que bom que eu fiz isso, que bom que eu conversei com essa pessoa. No meu caso, o que eu gosto de fazer, o meu trabalho voluntário é uma jornada de meditação e neurociências, essa mesma que eu participei. Depois de ter cumprido e de ter me feito tão bem, eu falei para o Ivo, quando você achar que eu posso, eu adoraria compartilhar esse conhecimento com mais gente, porque me fez tão bem. Ele falou, Lu, poucas pessoas já me pediram, e eu nunca quis, mas com você eu quero. E aí, na pandemia, a gente criou uma turma, a primeira já tinha 70 mulheres, era só para mulheres, e depois a gente foi ampliando, e a gente atendeu já mais de 600 pessoas voluntariamente, é uma jornada de 3 meses, na qual a gente compartilha esses conhecimentos sobre a neurociência e ensina todo mundo a meditar. Por que meditar? Aí eu acho que, assim, primeiro, trabalho voluntário. Segundo, meditação. Não, o cérebro vai falar, não, meditação, o que vem à mente, né? Uma pessoa sentada em posição de lótus, vai doer minhas costas. Não é isso, não precisa ser isso. Precisa silenciar, a gente precisa silenciar num mundo de muito barulho, né? Então, eu acho que dentro dessa jornada, a gente vai tornar a nossa vida mais satisfatória, né? Se sentir satisfeito com a própria vida, num trabalho, estando a serviço de outras pessoas, sem pedir nada em troca. Acho que é isso. E aí que você ganha mais. E silenciando para tentar
encurtar o caminho entre essa pessoa que eu era quando eu era criança e essa pessoa que hoje é um adulto e pode estar a serviço do mundo, né? E eu acho que nesse caminho você vai encontrar o que fazer profissionalmente e ser bem-sucedido e esquecer se é domingo, se é segunda, porque você vai estar a serviço de algo muito maior, né? Você mencionou aí meditação. Há 3 anos atrás, eu tive contato com o diretor de um fundo de investimentos aqui muito grande, um dos maiores do Brasil. E já tem 60 e poucos anos ele. E ele já foi considerado um dos caras mais, sei lá, na linguagem coloquial aí, um dos caras mais tubarão, assim, do mercado, sabe? Todo mundo admira muito ele. Foi diretor de empresa com 10 mil colaboradores, fez grandes negócios, multimilionários, tem toda uma... No mundo financeiro tem toda uma admiração e ele tem uma fama de muito predador, de uma forma talvez um pouco mais pejorativa falando, mas, na verdade, ele tinha muito resultado, né? Fazia negócios, tem uma taxa de sucesso muito alta. E aí, eu presenciei ele dando treinamento para os trainees do fundo da empresa. Então, galera super talento das melhores escolas estavam lá, 1, 2 anos, nos primeiros anos depois de formados, recebendo aquela formação básica para também pegar essa linha mesma linha de sucesso, né? Desejando. E aí a molecada, lá sedenta e tal. E aí perguntou para ele, mas assim, se você tivesse que dar uma dica assim, de uma, sei lá, uma prática que você tem, uma grande ferramenta que você tem, assim, que dá muito resultado para você, que fez toda a diferença na sua vida, o que você diria para a gente? Aí ele falou assim, né, ninguém esperava ele. Cara, o que mudou minha vida nos últimos 10, 15 anos é que um negócio que eu não esperava é que eu comecei a meditar. E hoje minha produtividade, meu resultado vem muito mais desse lugar do que do meu conhecimento. E assim, todo mundo ficou assim. Não, vou mudar de assunto, então. Todo mundo vai começar a perguntar outra coisa. Mas eu achei muito interessante, exatamente não se esperava, né, dele, por ter esse conhecimento todo no mercado financeiro, participou da construção do mercado financeiro brasileiro, né, e ele trouxe essa chamada aí, esse insight vindo num lugar totalmente, né, inesperado. E aí eu pergunto para você, o que tem na meditação? Qual é a explicação mais científica dessa ferramenta aí, dessa prática? Eu acho legal isso, né? A meditação, não somos monges meditando, né? Somos pessoas. Eu tenho minha empresa, minhas filhas, trabalho, né? E medito. Qualquer, né? Do ponto de vista neurocientífico, a meditação ela é interessante primeiro porque aí recomendo quem quiser experimentar, se coloque num lugar agradável, não dá para estar deitadão, porque senão o cérebro vai achar que você vai dormir e aí ele já começa um processo de sono. Mas se sentar de uma forma agradável e simplesmente fechar os olhos. Só isso vai fazer com que o seu cérebro pare de receber agentes externos e entre num lugar também com um som tranquilo, né? Não vai ser no meio de uma praça, enfim. O que é isso? É legal? Você, num primeiro momento, vai ser desafiador, porque, primeiro, ao parar de receber estímulos externos, você vai perceber quantos estímulos internos a gente tem. Então, o ambiente pode estar em silêncio, mas o seu ambiente interno não estará em silêncio. E aí a gente vai começando a observar quanto barulho e quanta distração que a gente tem antes mesmo do Instagram. É claro que o Instagram intensifica isso de uma forma absurda. Mas silenciar, né, meditar é silenciar. E com o passar do tempo, se encontrar com você mesmo. Quando você começa a se encontrar com você, acontece a coisa mais importante de todas, que é a gente para de mentir para a gente. Então, todo mundo aqui, à noite, deita a cabeça no travesseiro.
E quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente se encontra com os nossos sonhos ou então com os nossos pesadelos, com os nossos medos e tudo mais. A meditação, ela ajuda a gente a ser sincero com quem a gente está. Eu nem acho que a gente é. Depois a gente vai encontrar quem a gente é. Mas nesse primeiro momento, como que eu tô? E se eu tô com raiva, não adianta eu fingir benevolência. Eu só vou gastar mais energia ainda, porque eu sinto algo... Perder tempo. Vai perder muito tempo. Então, se eu estou com raiva, eu estou com raiva de quê? Por que eu estou com raiva? E aí, se a gente começa, por meio da meditação, esse diálogo sincero com a gente, por isso que o podcast chama O Que Sei de Mim. Não dá para eu ser legal com outro se eu não for legal comigo. Não dá para eu ser um incrível profissional se eu souber que eu estou fazendo algo que não faz nenhum sentido para mim, né? É claro que às vezes tem momentos na vida que a gente vai precisar, mas tendo consciência, os momentos já são encurtados, porque você vai para um lugar de maior coerência. Tem um instituto super interessante nos Estados Unidos chamado HeartMath, que são neurocientistas que têm estudado fortemente a meditação e a conexão do coração com a cabeça. E aí entra a compaixão. Compaixão é agir para aliviar o sofrimento do outro. Antes da gente conseguir isso, a gente vai ter que ter autocompaixão. Como eu ajo para aliviar o meu próprio sofrimento. E todos nós aqui, por qualquer motivo, nós sofremos. Faz parte da condição humana. O que eu faço, então, para ser melhor comigo mesma? A meditação é um caminho para tudo isso, entendeu? Ela não é a resposta, mas ela é o caminho para tudo isso. Porque aí você vai conseguir ser coerente. O que é ser coerente? Agir com o coração. Quando você começa a conseguir conciliar os seus pensamentos aos seus sentimentos, ou de repente anterior, né? Os seus sentimentos aos seus pensamentos e às suas ações. Se você consegue estar numa linha de coerência, você vai ser um laser na vida, né? A onda de maior coerência e maior precisão. E aí dá para trabalhar em menos tempo. Porque você vai entrar numa reunião, você não está distraída. A minha cabeça está na praia, eu estou aqui no mercado financeiro e estou querendo estar numa roda de samba. Assim, acontece. Olha quanta energia sendo desperdiçada. Se você fala, não, eu estou aqui no mercado financeiro e eu quero estar aqui no mercado financeiro e o meu objetivo é esse, e ainda colocar a compaixão nisso, né? Quando eu atingir os X milhões de sei lá o quê, vai ser ótimo porque eu vou colocar uma parte disso a serviço dos outros. Aí você entra na coerência, né? E você vira um raio laser na vida, né? Muito bom. Tem pergunta aí, Paty? Temos. Essa pergunta vai muito da sua profissão, né, Lu? Porque a Lu, eu conheço faz uns 15 anos e é muito bem sucedida em todas as campanhas que eu conheço. Assim, Johnny Walker, ela fez uma campanha maravilhosa lá em São Paulo, da Tarsila do Amaral, colocou a Tarsila do Amaral em São Paulo inteiro, museu aberto. Então, assim, quem vê ela falando de meditação pensa que ela é quietinha, mas ela é uma potência ainda por trás dos business. E tem uma pergunta aqui, Lu, que eu acho que alguém te conhece, que faz assim. Qual foi a campanha mais desafiadora que você já fez e por quê? Obrigada, Paty. Então, assim, para explicar um pouco, eu sou jornalista. Com 26 anos eu fundei, sem querer, a minha empresa chamada Em Branco. É um escritório de comunicação que atende grandes marcas e eventos culturais. Eu brinco que as grandes marcas querem ser cool e a cultura precisa ser business. Então, eu busco fazer essa ponte. O que é legal? Acho que tem coerência com essa fala, né, do autoconhecimento. Para as grandes marcas, eu sempre busquei levar significado. Porque uma marca, ela tem como propósito vender. Né? A gente está vendo 1000 campanhas de propósito, tararau. Quando você está na sala de reunião, eles precisam entregar resultado para o investidor. Então, a campanha de equidade, de todas as dores do mundo, elas não vão existir enquanto um dinheiro não estiver sendo entregue para o investidor. Então, a gente primeiro precisa ter isso claro.
Só que, como agente desse universo do marketing, eu posso falar para uma grande marca, vamos usar esse teu poder de fala para falar algo que seja pertinente para outras pessoas. E ainda ter resultado, e tocar o coração das outras pessoas. Senão é sempre a marca falando dela mesma. No caso respondendo a pergunta, eu sou ruim eu gosto de contar história, né? Não sei se eu sou boa de responder a pergunta. Eu tô que você é jornalista, né? Eu acho que a campanha mais desafiadora, por parecer contraditória, embora não seja, foi uma campanha criada há uns, sei lá, 15 anos, talvez, não sei, para Johnny Walker. Uma campanha na qual, quando Johnny Walker globalmente resolveu patrocinar a Fórmula 1. E aí o time de marketing no Brasil ficou possesso com o time global. Falou assim, como assim a gente é bebida alcoólica, a gente vai patrocinar um carro? E aí eles brigaram muito com o time global e falaram, a gente topa entrar nesse patrocínio, o Brasil é um mercado muito grande para a marca, se a gente usar esse patrocínio para falar sobre consumo responsável. Porque é fato, a Fórmula 1 é um lugar de festa, de grandes festas, mas na hora que o cara está dirigindo, ele não pode estar com nenhuma gota de álcool no sangue. Então, dá para ser pertinente nesse contexto. O time global topou, e aí eu, jornalista, querendo mudar, eu gosto muito de mudança de comportamento, isso há 15 anos no Brasil não tinha lei seca. Eu sugeri para a marca que a gente fizesse uma pesquisa no Brasil com motoristas, perguntando se eles achavam... que eles achavam? Se achavam normal, possível, consumir bebida alcoólica e dirigir. E, para minha surpresa, eu não lembro ao certo se era 86% ou 89%, mas 86% ou 89% das respostas era que sim, era normal beber e dirigir. Há 15 anos, não tinha lei seca. Quando eu vi isso, imagina, era uma indústria de bebida fazendo uma pesquisa, por minha sugestão, e aí eles toparam publicar isso. Eles podiam ter falado, não vamos publicar. E aí eu falei, olha, vamos pegar essa pesquisa, e a gente tinha, na época, a possibilidade de, se a gente tivesse algum evento legal, alguma proposta legal, o Lewis Hamilton, que era o primeiro ano dele na Fórmula 1, poderia participar de um evento com a gente. E eu falei, já sei, eu vou pegar essa pesquisa e vou pedir para o Lewis Hamilton promover uma carona, eu chamei de simbólica. E aí a gente fez ele só podia dirigir Mercedes, que ele é da Mercedes. Aí a gente pegou um táxi e fantasiou um táxi de táxi, quer dizer, fantasiou uma Mercedes de táxi e promoveu um concurso cultural com um portal, e a gente realizou um evento no qual o Lewis Hamilton levava uma pessoa comum de carona para falar, se você beber, vai de táxi. Numa época que não era legal andar de táxi, não tinha aplicativo, não tinha nada disso. Eu acho que essa foi a mais desafiadora por parecer contraditória. Uma marca de bebida falando para não beber. Mas eu acho que é a integração da luz e da sombra. Então, uma empresa vai ser responsável se ela se responsabilizar pelos impactos negativos que ela pode ter no mundo. E todos nós podemos ter impactos negativos no mundo. As empresas também. Então, ao conseguir fazer, é um hackeamento, assim. Eu fico feliz com as coisas que eu já fiz para as grandes marcas por sempre hackear. Tipo, convencer altos executivos a falar, eu posso causar o mal mesmo, então eu vou fomentar o que é bom. Vai compensar ali. Vou compensar e vou expandir consciência, vou trazer informação para que a gente possa ser adulto. O que é ser adulto? Ser maduro. É integrar, a gente vai precisar integrar, né? Legal, tem mais um aí? Como se autoconhecer colabora para o seu desenvolvimento profissional? Muito. E também, integrando, né? Já que a gente fala dos outros, tem que falar da gente. Poxa, vai me levando para lugares, e eu acho que o podcast é isso, e agora eu acabei de começar uma pós-graduação em análise junguiana, vai me levando para lugares da minha essência. É quase como se eu estivesse voltando para a Luciana pequenininha, aqui com 5 anos,
conversava com 3 pessoas. Eu achava que eu tinha 3 pessoas na minha cabeça. O sim, o não e o talvez. Então, eu acho que o lugar onde eu sempre me distraí foi o lugar dessa viagem interna, do autoconhecimento. E aí eu passei a vida, eu fui inventar para os outros, me apaixonar pela paixão alheia, até que nesses últimos anos eu tenho voltado para a minha própria paixão. E aí reorganizado a minha vida profissional sem jogar nada fora. Mas falando, poxa, se eu sei comunicar para grandes marcas, eu sei comunicar para o autoconhecimento. Então, hoje, tanto para as grandes marcas quanto para os meus projetos novos, de um novo ciclo de vida que eu estou construindo para mim, eu sempre lidei com a transformação do comportamento. Então, essa história de Johnny Walker é sobre isso. Está tudo integrado. Eu posso fazer para o outro, mas eu posso fazer para todos os outros e de uma forma mais autoral, que é no lugar que eu tenho percorrido agora. Então, eu acho que o autoconhecimento é fundamental, porque se eu estiver exercendo algo coerente comigo, eu vou ser muito mais eficiente, eu vou ser muito mais rápida, eu vou ser muito melhor para mim e para os outros. Então, eu acho fundamental que a gente consiga conciliar a vida, né? Integrar. Muito bom. Tem mais alguma? Como manter o índice de dopamina alto em uma rotina monótona? Vixe, traduz isso aí, hein? Primeira pergunta que eu não entendi. Numa rotina monótona. Eu acho que precisa se reconciliar com a rotina. Eu adoro rotina. Eu acho que a rotina, ela forja. Não existe um grande atleta que não seja um grande atleta sem rotina. Eu fiz uma mentoria voluntária para Aline Silva, que é uma lutadora de wrestling, né? Que chama, tipo MMA. Ela é uma atleta olímpica e ela tem uma jornada incrível. Eu vou até falar para você trazer ela aqui. Ela é muito interessante. E a gente criou uma palestra sobre a rotina. Como é importante uma rotina para o autodesenvolvimento. Então, se a rotina ela é o que é monótona, então, acho que a gente tem que dissociar esses significados. A rotina ela não precisa ser monótona, ela precisa existir com prazer. Aí a dopamina vai estar lá, entendeu? Então, assim, o que você gosta de fazer e o que você não gosta, como você vai aprender a gostar, né, de algumas coisas. Por exemplo, vamos voltar ao exercício, né? Tem gente que não gosta de fazer. Então, qual é o exercício? Não é possível não gostar de nada, né? A gente pode não gostar de ir para a academia, mas não existe só academia. Tem uma caminhada, tem, sei lá, correr, pular corda, né? Rodar bambolê, voltando para a infância. Acho que a infância ela sempre tem segredos ali guardados, né? Então, eu acho que olhar para a rotina com sinceridade e pensar que a rotina é a vida. Então, como que a gente faz da vida uma vida prazerosa, com satisfação? Acho que também, né, o prazer nesse lugar de ser algo que se gosta, né, de existir. Eu acho que é possível. Não sei se eu respondi. Se quem perguntou quiser me desafiar, estou à vontade. Eu queria complementar também. Eu acho que tem um lugar de satisfação na rotina. Uma vez você fez a investigação, você vê que você não pode fugir dela, você precisa, sei lá, vou dar um exemplo. Alguém trabalha com contas a pagar e não gosta daquilo, mas fez a auto-investigação e disse, não, mas é isso aqui que eu tenho que fazer mesmo, e nesse momento eu decido não fazer outra coisa, então vou fazer isso aqui. É buscar o porquê aquilo ali é importante, qual é o resultado final daquilo, porque quando a gente tenta fazer somente o que dá prazer, a gente entra em uma armadilha muito perigosa, né, que a gente começa a envenenar o nosso cérebro. A gente se envenena, toda vez que você faz algo que você gosta, o cérebro vai pedir algo que gere mais prazer ainda. Daqui a pouco, você vai para um lugar que só tem instinto, só tem doce, só tem festa, só tem viagem, só tem... E aí nunca consegue atingir mais não atinge mais aquele nível de prazer, que você só está buscando o prazer maior e nada te satisfaz mais. Então, uma vez que você vê que você já sabe que tem que fazer aquela rotina, então vai buscar qual é o impacto dela. Porque aí, você sabendo que você tem que fazer aquilo, porque você está beneficiando alguém, ou porque você vai
gerar no final do mês, ou sei lá, o seu salário que vai te proporcionar aquela outra coisa, isso aí ele se apropria desse desprazer, criando um senso de propósito muito forte, né? Eu acho que 80% do que eu faço hoje, sendo muito honesto, eu não queria estar fazendo. Mas eu faço porque o resultado daquilo é muito importante para o que eu quero, o que eu acho que é importante para as outras pessoas. Então, aquilo se torna menos pesado e acabo achando no dia a dia coisas que vão me trazendo microprazeres, mas eu não tento fugir daquilo, porque eu sei que eu preciso daquilo. E eu acho legal trazer também a ideia de que essa vida de prazeres é uma vida inventada, né? De novo, na evolução humana, a gente tem alguns momentos de prazer, mas o Homo sapiens sapiens está para viver. E eu acho que a gente está num momento, num contexto social, de uma invenção de prazeres 24 horas por dia, que é absolutamente perigosa. E que a gente tem que ter consciência de que está a serviço de produtos, de te vender algo, de fazer você precisar de comprar algo. E as satisfações, elas custam bem pouco, né? Não dá para passar o dia comendo 5 quilos de chocolate todos os dias. Não dá. Né? Então, o E chocolate só é seria gostoso bobo, porque a gente come né? de vez em quando. Vamos pensar também, a gente é adulto. Eu tenho convidado todo mundo para crescer, sabe? Porque essa vida de, é tudo uma delícia, não é, né? A gente sabe. E isso dignifica. Eu tenho também gostado de falar isso. Vamos ser dignos, né? Tipo, tem coisas que precisam ser feitas e tem coisas e tem momentos que a gente vai, se deliciar. Que legal que são momentos, né? Bom, a gente fecha aqui o seguinte, já conhece a tradição? A gente tem um grito de paz, era de guerra antes, aí virou depois um grito de paz. O convidado, ele chama o grito e a gente complementa o grito. Aí você vai falar aí do Zé, aí a gente complementa. Bom, gente, antes de fazer o grito de paz, quero agradecer de novo a oportunidade da conversa. Espero ter compartilhado conhecimento, mesmo que ficou meio confuso. Eu estou à disposição. Quem quiser conversar pelo Instagram, o que sei de mim. E os podcasts estão lá disponíveis com essas conversas aí que eu gosto de ter. A gente que agradece a presença. Obrigada. Então tá. Então, vocês estão preparados? Preparado aí, galera? Eu não sei qual é a resposta. Exato, eu vou essa é a ideia. A Edu Zé... Gigante! Valeu, galera!